nome sua unidade administrativa, o local de onde falam, ou aguardem um momento em que o mediador informará para interação através de áudio e imagem. Solicitamos a todos que permaneçam com seus áudios e câmeras desligados ao longo de todo o evento, visando, né, que a gente tenha uma boa qualidade de transmissão para todos. Então, como a gente tem várias pessoas transmitindo a imagem aí de suas câmeras, a gente perde um pouco nessa questão da qualidade de transmissão, certo? E também, às vezes, dá uma desfocada um pouco da apresentação do nosso convidado, certo? Então, peço a todos que habilitem apenas seus áudios e câmeras em momentos oportunos, certo? E ao longo do evento será inserido no chat um link da lista de presença para que possam ser preenchida por vocês, a fim de garantir a presença e o certificado de participação no evento. Eu, Clemerson Amaris, coordenador de Governança e Desenvolvimento Institucional da Prodi do IF Sertão, serei o moderador desta sessão, e a sessão terá duração de aproximadamente 1h20, encerrando-se, portanto, em torno de entre 15h20 e 15h30. Então, vamos tentar ser pontuais para que, ao término da próxima sessão, que se iniciar às 3h40, não sofra nenhum tipo de atraso. Então, boa parte dos presentes também participarão dela, né? Porque a gente percebeu que a maioria dos inscritos se inscreveram no evento como um todo. Então, para darmos início à programação da tarde de hoje, com a sessão 5, intitulada Gestão de Processos e seus Impactos, convidamos Luciano Toledo, que é doutor em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi pró-reitor de pesquisa do Instituto Federal de Brasília, exerceu cargos de planejamento, gestão, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento da rede federal no Ministério da Educação. Foi presidente da Fundação de Apoio do IFES, foi coordenador do Fórum de Desenvolvimento Institucional, o FDI, do Conselho dos Institutos Federais, que é o CONIF, e atualmente é o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Espírito Santo. Então, boa tarde, Luciano. Fique à vontade para iniciar sua apresentação sobre a temática. Boa tarde, Clemerson. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria muito grande poder participar desse evento de desenvolvimento institucional, assim, um evento importante do IF Sertão Pernambucano, um instituto que já me acolheu em outras ocasiões, eu já tive a oportunidade de contribuir em outros eventos, e com essa pandemia a gente está aqui se reinventando, né, na realização de eventos. Parabenizar aí, né, o Instituto como um todo, na pessoa do querido Alexandre, que é o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IF Sertão, um amigo, né, a pessoa com quem eu converso com bastante frequência sobre as questões e as demandas do desenvolvimento institucional da rede. É um período difícil, não só pela pandemia, mas um desafio de uma crise econômica, orçamentária, o desafio que as instituições de educação profissional recebem em momentos de crise, ele é bastante grande e é muito entusiasmante, né? Então, eu acho que a rede federal, ela tem essa característica de se apoiar mutuamente. Eu fiquei muito feliz de quando eu recebi o convite, né, de poder participar aqui desse evento com vocês e falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. Bom, o Clemerson já me apresentou, eu sou Luciano Toledo, eu sou gestor há algum tempo, né, já vai para quase 10 anos, e eu atuo na gestão. Portanto, não tenho formação específica na área de gestão, exceto um pós-doutorado que eu fiz nos colleges do Canadá, onde eu foquei ali na dimensão da gestão. Mas formação propriamente dita na área de gestão eu não tenho. Então, o que aprendi, o que eu sei sobre gestão foi vivenciando na prática, né? Tanto aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, quanto no Instituto Federal de Brasília e na CETEC, no Ministério da Educação, onde eu passei 5 anos dessa minha trajetória mais recente. Então, o Alexandre me convidou para falar um pouquinho sobre gestão de processos. Eu não sou um conhecedor profundo do assunto, mas eu tenho elementos que acho que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que
espero que contribuam, né, no enriquecimento desse debate. Então, a minha proposta aqui não é necessariamente ensinar sobre gestão de processo. A proposta aqui é fazer uma abordagem sobre o assunto no contexto dos institutos federais, considerando as nossas realidades, e abrir uma discussão, um debate, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, tá bom? Para isso, eu preparei uma pequena apresentação, vou colocá-la aqui na tela, compartilhar aqui minha tela com vocês. Ok. Já. Então, com a apresentação na tela, eu não vou conseguir interagir com vocês pelo chat. Então, eu vou pedir um pouco da compreensão de vocês sobre isso. Se quiserem fazer alguma intervenção a qualquer momento, fique à vontade. É só abrir o microfone e pedir a palavra, tá bom? Bom, então, o tema que me foi destinado aqui foi a gestão de processos e os impactos. Como eu já disse, sou Luciano Toledo, atualmente pró-reitor de desenvolvimento institucional do Instituto Federal do Espírito Santo. O que eu preparei para vocês aqui nessa apresentação primeiro, falar um pouquinho do IFES. Eu gosto sempre de contextualizar a instituição que eu atuo, e em breves slides falar um pouquinho da nossa instituição para vocês. Depois, fazer algumas reflexões e trazer pouquíssimas referências sobre esse tema de gestão de processo. Em seguida, fazer uma breve análise dos documentos estratégicos do IF Sertão e do IFES, no contexto da gestão de processo, para poder construir a narrativa que eu gostaria de deixar para vocês como reflexão nessa apresentação. E aí, trabalhar um pouco com essa estratégia, no sentido de como avançar, né, na implementação da gestão de processos. E fazer aí, logo em seguida, uma conclusão sobre esse assunto, tá bom? Então, o IFES é uma das instituições centenárias da rede. Nosso campus mais antigo é o Campus Vitória. Ele foi criado em 1909, com um decreto do então presidente Nilo Peçanha. Ele entrou em atividades efetivamente em 1910, portanto, essa é a data que a gente internamente considera aqui. E era a escola de aprendizes artífices, depois foi escola técnica, liceu, foi tanto nome, até que se tornou Cefet, e pouco antes da criação dos institutos, era o Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefetes. E naquela época existia também 3 outras autarquias federais do Ministério da Educação, da rede federal, aqui no estado do Espírito Santo, que eram as escolas agrotécnicas federais de Alegre, Santa Teresa e de Colatina. Essas 4 autarquias, em 2008, se uniram para formar o Instituto Federal do Espírito Santo. Na época da criação já existiam algumas UNEDs dos Cefetes, então eram 12 campi. Hoje a gente está trabalhando com 25 unidades, bem distribuídas em todo o estado. Estamos em 20 municípios capixabas. Colatina é um município que tem 2 unidades do Instituto Federal, né, um campus industrial e um campus agrícola. Além disso, são 40 polos de educação à distância, temos um centro de referência em informação e educação à distância, o CEFOR. Também temos um centro de referência em educação empreendedora e inovação aberta, um ambiente novo que nós estamos construindo, a proposta dele agora, com instalações doadas pela Prefeitura de Vitória, para funcionar como um hub de empreendedorismo e inovação para todo o estado do Espírito Santo. E temos um polo de inovação, que foi credenciado a Embrapi já na primeira chamada dos polos de inovação. O nosso polo, ele atua na área de metalurgia e materiais. Portanto, já há quase 5 anos, nosso polo de inovação atua, atendendo aí as demandas por pesquisa e inovação aplicada aí ao setor produtivo dessa área de metalurgia, siderurgia, metalmecânica, e de compostos plásticos, novos materiais, enfim, é a nossa área do nosso polo. São mais de 100 cursos técnicos, 59 cursos de graduação, temos várias especializações, mais de uma dezena, lato sensu, consolidadas, algumas surgem e acabam, as consolidadas são um pouco mais de uma dezena. Essas especializações foram importantes, elas estarem consolidadas, porque a partir delas a gente construiu
a proposta de verticalização, né? E na verticalização nós conseguimos alcançar 11 cursos de mestrado e no ano passado nós aprovamos o nosso primeiro curso de doutorado. Nosso doutorado aqui é um doutorado em Educação em Ciências e Matemática, onde a gente forma professores, principalmente das redes públicas, com produtos tecnológicos, um doutorado profissional, né, aprovado recentemente. E em termos de cursos de formação inicial continuada, qualificação profissional, a gente gira aí em torno de 80 cursos anualmente com oferta regular aqui no Instituto. São 33 mil alunos, né, dados da PNP de 2019, 3 mil servidores, desses 1.600 aproximadamente docentes, 1.400 técnicos administrativos. No campo da pesquisa e da extensão, a gente atua com essa visão de projetos, assim como todos os outros institutos, são mais de 400 projetos de extensão e mais de 1.000 projetos de pesquisa. Dentre os projetos de extensão, a gente destaca esses projetos que têm uma força de engajamento dos estudantes que é muito grande. Está na tela, por exemplo, é um deles. Esses são alunos dos cursos técnico em mecânica e engenharia mecânica do campus São Mateus, que, junto com outros alunos desses mesmos cursos, compõem uma equipe Sama Baja, que disputa anualmente a Fórmula Baja, que é uma competição onde instituições similares a nós, jovens, né, eles constroem carros com esse porte, com esse padrão, e competem, né? Os carros, eles são construídos do zero e competem, vão para a competição. Nossa instituição participa dessa competição há vários anos. Também a competição de aerodesign, robótica. Então, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, um campus nosso que foi tricampeão da OBAP, o campus de Itapina. Portanto, a gente investe bastante na formação de equipes que participam de Olimpíadas de conhecimento para poder engajar. Eles têm um efeito de engajamento impressionante nos estudantes, eles gostam muito, tem um resultado incrível. Mas, para além disso, muita extensão comunitária, muita extensão tecnológica. Aqui no IFES, a inovação ela é gerenciada pela extensão, e não pela pesquisa. E, com isso, a gente consegue colher bons, excelentes frutos. Na inovação, um destaque, são mais de 125 ativos, propriedade intelectual, 4 desenhos industriais, 41 programas de computador, 114 pedidos de patentes, 5 cartas patentes concedidas e 9 marcas registradas. São resultados mais recentes que a gente traz aqui do nosso escritório de inovação, que o nosso NIT aqui não é NIT, já há mais de 10 anos. A gente já tem uma agência de inovação no que opera como NIT, e que nos ajuda a obter resultados como esse no campo da inovação. E no empreendedorismo, que é um braço importante também das nossas ações de educação profissional e tecnológica, nós temos uma incubadora, né, a gente chama de uma incubadora, o IFES tem uma incubadora, que se compõe por 12 núcleos incubadores, tanto são núcleos incubadores instalados em vários campi, mas eles têm uma administração central, que é feita dentro da AGIFES, e tem, no último edital do último ano, finalzinho de 2019, nós fizemos um edital, e nesse edital, para a captação de novos empreendimentos para incubação, 290 empresas se inscreveram, dessas, 94 foram selecionadas para pré-incubação e 13 foram incubadas já diretamente, porque já tinham maturidade. Então, são resultados gerais, assim, da nossa instituição, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso Instituto Federal do Espírito Santo. Entrando, portanto, no tema aqui, queria trazer de antemão um grupo pequeno de referências para que a gente trabalhe esse tema que foi colocado para a gente discutir aqui hoje, que é a gestão de processo. O primeiro tema aqui à esquerda da tela de vocês é um artigo bem curto, mas muito objetivo, que fala da gestão de processos, seus impactos na produtividade. Esse artigo é de uma empresa, certo? Que traz uma discussão bem madura e foi basicamente o que norteou uma etapa importante dessa apresentação aqui para vocês. Trouxe também um documento
que é um curso sobre gestão de processos feito pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Aqui, na verdade, é um livro com os slides desse curso completo. Aqui ele vai ao detalhe, ponto a ponto, passo a passo, de como é que se implementa e se executa uma gestão por processos, né? Tem essa coisa da gestão de processos, gestão por processos, né? Numa organização. E, no canto direito, um caderno com a metodologia de gestão de processos da Universidade Federal de Pernambuco, que é muito legal também. Eu entrego para vocês essas 3 referências aqui como subsídio para aprofundamento sobre o tema. Eu não vou, portanto, aprofundar no assunto, eu vou só fazer uma discussão mais estratégica, conceitual sobre o assunto aqui com vocês. Tá? Essa apresentação tem um link, ela está no Google Drive, o link está aberto, e eu vou enviar o link para o Alexandre, para que ele possa compartilhar esse link com vocês, oportunamente aí no curso, e assim que fechar aqui a parte de apresentação, eu coloco também o link da apresentação no chat da nossa sala virtual aqui, tá bom? Vamos avançando aqui, portanto, na apresentação. Bom, reflexões gerais sobre gestão de processo. Pessoal, gestão de processo ou gestão por processo, uma escolha, né, de como é que se chama, ela está intimamente ligada a 3 fatores. Um é a produtividade. Ninguém vai atrás de implementar gestão de processo ou gestão por processo sem pensar em produtividade como um elemento motivador. Tá? Além disso, ela traz consigo a necessidade de se ter tecnologia embarcada. Não se faz hoje em dia gestão de processos sem o uso de tecnologias. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E requer também uma disposição para se mexer um pouquinho na cultura organizacional, principalmente nas instituições latinas, né? Nós vamos falar assim, nós somos um país que tem uma origem latina e o povo que tem essa origem, ele tem uma cultura que traz naturalmente um grau de pessoalidades nas relações. E o que a gestão de processos requer é exatamente inverter essa lógica e prover uma maior impessoalidade nas relações dentro da organização. Portanto, quem quiser avançar com gestão de processos precisa estar atento que aqueles caminhos alternativos que os processos fazem dentro da organização, se for levado a ferro e fogo o modelo de gestão de processos como ele é concebido e pensado, essa pessoalidade precisa ser evitada. Uma frase aí, as relações pessoais nunca podem ser mais importantes que os processos dentro da corporação. Então, essa é uma visão aí, dessa primeira reflexão que eu trago sobre o tema. Bom, BPM. BPM é um acrônimo, né, uma sigla para Business Process Management, que significa exatamente gestão de processos. Tá? Então, quando pensamos BPM e pessoas, quer dizer, como conectar a gestão de processos com as pessoas, tem alguns pontos críticos que vão impactar na cultura organizacional. E aqui eu estou esmiuçando um pouco aquele terceiro item do slide anterior. O primeiro é a necessidade de estabelecimento de organogramas. Isso não é problema para os institutos federais, nem para o IFES, nem para o IF-Sertão, nem nenhum outro. A gente já atua com uma lógica de organogramas bem estabelecida. Portanto, isso aqui não seria uma dificuldade para os institutos federais. A definição de funções mais específicas, ou uma definição mais específica das funções ou atribuições de cada uma dos gestores ou das etapas. Pessoal, aqui, como um conhecedor da rede que eu julgo que sou, eu diria que aqui nós temos um gargalo e temos uma outra boa prática na rede federal. Nós temos, obviamente, aquilo que vem nas atribuições dos cargos que nós ocupamos, os cargos, eu me refiro aqui aos cargos efetivos, estou falando dos docentes e dos técnicos administrativos. O PCCETAI tem uma 150 de cargos,
e cada um deles tem uma atribuição, ainda que resumida, mas nem sempre a gente utiliza esse conjunto de atribuições a ferro e fogo. Normalmente utilizamos, né? Alguns cargos têm atribuições mais abrangentes, como, por exemplo, um assistente de administração ou um administrador. Outros cargos têm atribuições mais específicas, como um nutricionista, um psicólogo, um pedagogo. Então, aqui, a necessidade de definir, para além das funções, funções dos cargos efetivos, definir muito bem em que contexto se dá a atribuição de cada um dos cargos de gestão. Em alguma medida, isso está definido também pelos regimentos, né, gerais, regimentos internos, atribuições de cada setor, portanto, rebate em cada cargo, mas é essencial que essa atribuição seja clara, sucinta, simples de entender quando se vai trabalhar com gestão de processo, porque há um impacto muito grande da modelagem de processo se você não tiver bem definido o escopo das funções, bem especificamente da gestão. E no terceiro ponto, a criação de procedimentos em todos os processos de negócio. É preciso que as áreas de negócio, o que eu chamo de áreas de negócio, tá? Registro acadêmico é uma área de negócio, que é diferente da área de negócio de tecnologia da informação, que é diferente da área de negócio de licitações, que é diferente da área de negócio de extensão. Por fim, nós temos que cada área de negócio entender e compreender que ela vai precisar criar procedimentos em todos os processos. Não basta simplesmente desenhar um fluxo, porque isso é simples. É preciso que você desenhe o melhor fluxo, ou seja, o fluxo mais otimizado, e que ele esteja instrumentalizado com todas as ferramentas que vão fazer com que aquele fluxo seja útil, ágil e eficiente para a organização. Tá? Então, cada área de negócio tem que se envolver num modelo de gestão por processo. Não é possível um escritório de projetos sediado dentro da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional modelar os processos da organização. É impossível. Os gestores de processos não dão conta de modelar, porque esse trabalho tem que ser feito pelas equipes das áreas de negócio, com o suporte dos gestores das áreas de processo. Tá? Então, um dos impactos dessa mudança inclui a necessidade de realocação de equipe dentro da organização. Então, perceba que a decisão pela migração de um modelo de gestão mais aberto, mais impessoal, para um modelo de gestão de processo, ele envolve algumas dores, algumas coisas que vão ter que ser enfrentadas. E tem que ser enfrentado. Do contrário, você constrói uma série de fluxos e de documentos em gaveta. Né? E esse esforço é melhor nem ser feito, se for para engavetar. Né? Desenhos e formulários precisa ser utilizado. Então, é nesse contexto que eu coloco todos esses elementos que envolvem a gestão de projetos. Né? Bom, já ficou claro que gestão de projetos, pessoas e comunicação são as chaves do sucesso da implementação desse modelo de gestão. Porém, não é suficiente, pessoal, contar somente com uma equipe motivada e qualificada, se não houver comunicação eficiente por parte das lideranças. Então, se o líder não se comunica bem, com clareza, dentro da organização, todo o processo de gestão, toda a gestão de processo, ela falha, ela trava, ela não anda, não avança. Então, é preciso se fazer capacitação de liderança, antes de se pensar em implementar a gestão de processo. Você pode até implementar a gestão de processo, mas vai encontrar na comunicação dos líderes um
uma dificuldade se não atuar e se não trabalhar isso na forma de treinamento e capacitação dentro da tua organização. Bom, o que significa isso mais detidamente? Significa levar informações sobre objetivos, metas, novos projetos para toda a organização. Deixar isso claro e incorporado em todas as equipes, tanto a visão, quanto a missão, quanto os valores institucionais. Então, percebam por que esse tema de gestão de processo ele é tratado no âmbito do desenvolvimento institucional, dentro da rede federal, por causa disso. Porque há aqui uma conexão muito importante entre a estratégia e os processos. Mais adiante eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, resultado prático. A melhor das equipes não dará resultado se não souber qual caminho seguir. Então, tem que ter um norte, todo mundo tem que remar na mesma direção, tá? Quando se trata de gestão de processo. Então, ao mesmo tempo que não dará resultado se não sentir o retorno do seu trabalho proporciona, então, o indivíduo precisa entender e perceber o valor do trabalho dele, tanto para ele quanto para a organização como um todo. Isso é chave também para se trabalhar com modelos mais impessoais de gestão. Bueno, nessa parte eu fiz mais uma abordagem reflexiva sobre o tema e agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos nossos documentos institucionais, tanto do IF Sertão quanto do IFES, tentando esmiuçar um pouquinho o que eu estou querendo dizer nessa primeira etapa da comunicação, dessa apresentação. Bom, aqui nós temos o mapa estratégico do IF Sertão Pernambucano. Então, o PDI, que foi recentemente publicado, traz esse mapa estratégico, foi de lá desse documento que eu tirei essa imagem e trouxe para cá. Eu sei que as letrinhas estão pequenininhas, o objetivo aqui não é a gente fazer leitura de todo o texto que está aqui no mapa, não, é só fazer uma análise contextual. Observem que um mapa estratégico, ele tem sempre essa estrutura, pessoal. Ele tem recursos, que aqui estão representados por orçamento, pessoas e infraestrutura, processos e resultados. Tudo isso conectado para alcançar o quê? Uma visão e uma missão institucional. Tá? Então, todo mapa estratégico é assim, o mapa do IF Sertão é esse que vocês estão vendo, muito bem estruturado, conciso, sucinto, de fácil comunicação e se conecta com aquela necessidade de simplificar para que as pessoas compreendam a estratégia institucional. Então, é muito importante que esse mapa estratégico seja debatido, publicado, republicado, visualizado. Eu cheguei a fazer um treinamento de liderança uma vez, quando eu estava na CETEC, e a instrutora nos orientou a fazer o seguinte: todas as reuniões com a equipe começam com uma leitura da missão e da visão e dos valores, seja qual for o tema. É assim que ela nos instruiu. A gente chegou a experimentar isso durante um tempo na CETEC. Imagina, toda e qualquer reunião que se vai tratar de qualquer assunto começa lendo-se a missão, visão e valores. Isso é quase que um mantra, né? Dedicando atenção para esses documentos e fazendo com que toda a organização perceba que a alta gestão se pauta pela estratégia institucional. E é bom que seja assim, porque o esforço para se construir um documento estratégico como o PDI, ele é gigantesco. Não seria produtivo, não seria inteligente não utilizar isso ao longo, né, do processo de gestão. Tá? Então, eu queria apresentar para vocês também aqui o mapa estratégico do IFES. Também nós temos aqui um PDI que coincide com o do IF Sertão, 2019-2023. Ele tem a mesma lógica, mesma estrutura. Na parte de baixo, recursos, aqui no meio, processos, e aqui em cima, resultados. Lá em cima, além de missão e da visão, nós apresentamos os valores, certo? Tem nada de certo, nada de errado. Nenhum é melhor que o outro. Os dois são bons. Eu só queria chamar a atenção de vocês para esse mapa estratégico do IFES, porque ele nos permite dar uma visão, assim como o do IF Sertão,
tem aqui uma lista, né, uma relação de processos. O nosso também permite dar uma visão dos processos. Então, assim, se eu fosse trabalhar gestão de processos na organização, por onde eu começaria? Por esses processos, porque esses são os processos estratégicos. Esses são os processos que estão contidos na estratégia institucional e, portanto, são processos mobilizadores da organização como um todo. Então, trabalharia primeiro esses processos. E aqui, no mapa estratégico do IFES, nós trazemos uma caixinha lá em cima à direita, que são os valores, que lá no mapa do IF Sertão vocês optaram por não ter. Por que a gente optou por apresentar os valores da organização aqui no nosso mapa estratégico? Nossos valores são comprometimento, consolidação equânime, integração, ética, transparência, inovação, gestão democrática, inclusão e diversidade. São muitos valores. Eu concordo que são muitos valores. Mas, lendo e relendo esses valores, você tem uma noção de como é que a organização se vê, né, do ponto de vista de valores. Mas o que esses valores trazem para nós, no escopo da gestão por processos, é a oportunidade de construir uma coisa muito moderna que está sendo debatida na gestão como um todo, pública e privada, no mundo inteiro, e que está sendo abordado muito recentemente pelo Tribunal de Contas da União. Estou vendo até já no horizonte alguma cobrança do TCU nesse sentido, que é a construção da cadeia de valor, né? A cadeia de valor das organizações. Então, essa é a cadeia de valor do Instituto Federal do Espírito Santo. A gente acabou de elaborar esse documento na atualização de 2020 do nosso PDI. Tá? Fizemos uma oficina, reunimos a alta gestão, os gestores estratégicos, fizemos um debate bastante profícuo e conseguimos alcançar esse resultado aí, né, que está na tela, que é a cadeia de valor. A cadeia de valor, pessoal, ela é um documento muito importante, porque você veja, ele já tem uma cara de processo, onde a missão é um insumo, a base são os recursos, a governança delimita o escopo e o resultado é a visão institucional. E aqui a gente traz, na cadeia de valor do Instituto Federal do Espírito Santo, as ações finalísticas, né, mais importantes. Na linha de cima, as ações que estão vinculadas ao ensino, quer dizer, a gestão da oferta de cursos, desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, gestão da permanência e êxito, gestão do egresso, entregando aqui um ensino profissional, científico, tecnológico, público, gratuito, que está conectado à visão. Mesma coisa na área de extensão, mesma coisa na área de pesquisa, e com isso a gente utiliza os recursos institucionais como subsídios, utiliza a missão institucional como insumo e utiliza a governança, que é planejamento e orçamento, gestão estratégica, desenvolvimento organizacional, avaliação e controle, participação social, comunicação e relações institucionais, consultoria e assessoramento jurídico. A gente utiliza isso como um delimitador, né, desses processos. Então, essa é uma visão que eu estou apresentando para vocês de como se trabalhar a implantação de gestão de projetos, de processos nos institutos federais, conectada a uma visão estratégica. E isso, com certeza, facilita o desdobramento desse modelo de gestão na organização como um todo. O IFES já trabalha com gestão de processos há bastante tempo, tá? A gente já implementou um escritório de projetos utilizando o PMBOK como referência. PMBOK é a referência, uma das principais referências em gestão de projetos no mundo. E esse portal de projetos, o portal de processo, ele já opera na organização há algum tempo, tá? Nós chegamos a ter um avanço bastante bacana utilizando o Visage, que é um modelador de projetos, é um software, como eu falei para vocês. Tecnologia é uma coisa que vem embarcada, né, quando se fala em gestão de processos, e a gente utilizou e temos lá publicado, inclusive, vários fluxos dessa área MEI, por exemplo, num portal do Visage,
né, com todos os instrumentos que estão aí, não só os fluxos, mas se eu entro num fluxo desse e quero baixar o formulário, basta clicar no botãozinho e ele já baixa o formulário que vai me permitir operar esses processos que estão modelados aí. No entanto, nós demos uma pausa no escritório de processos do IFES. Por quê? Porque nós percebemos o gargalo da liderança. Estava a equipe de planejamento e de gestão de processos trabalhando incansavelmente, sem dar conta de avançar com a modelagem de processos, porque não tinha engajamento das áreas de negócio. E por que não tinha engajamento das áreas de negócio? Porque não tinha engajamento da liderança da organização nesse esforço. Esse trabalho está iniciado, tem uma metodologia, mas está congelado aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, hoje. O que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo formação da liderança do IFES. Nós fizemos uma contratação de um treinamento, tá, de uma capacitação, e é um treinamento de liderança, chamado SKE, ou um treinamento, uma capacitação para geração de competências, desenvolvimento de competências, da alta gestão do IFES. Então, quais são as competências que a gente está procurando desenvolver com base nesse treinamento? Então, primeiro, o gestor reconhece e mantém-se permanentemente atento às próprias emoções. Ele tem autoconsciência da própria responsabilidade e compromisso com o trabalho. Ele age com resultados em mente, em situações normais e também em situações de estresse. Ele mantém motivação e autoconfiança, independente de que situação ele tiver. Ele atua como protagonista do próprio desenvolvimento dele. Então, ele se preocupa em se capacitar. Ele compreende a própria organização, as tendências, os desafios do ambiente externo. Ele inspira, avalia, aconselha os membros da equipe com foco nos resultados da organização. Ele comunica sua visão e demandas de forma clara e precisa. Ele soluciona conflitos e problemas, ele não foge deles, ele enfrenta. E ele direciona as emoções dos outros componentes da equipe dele para o trabalho. Portanto, percebam que aqui nós estamos trabalhando desenvolvimento de competências emocionais, na maior parte dos casos. E, com isso, a gente procura ter melhores resultados organizacionais, porque se a organização não tem lideranças que estão engajadas ou capazes de desenvolver essas competências, as equipes é que não vão desenvolver mesmo, né? E aí a estratégia institucional você não consegue incorporar, e, portanto, a gestão de processos vai ser um mero cartório de desenho de fluxos de processos, né? Essa aqui são algumas imagens, né, do treinamento. Aqui, num primeiro esforço, isso foi no final de 2018, nós capacitamos reitor, pró-reitores, diretores gerais, diretores sistêmicos e assessores estratégicos. Era um grupo aqui de 45, praticamente 50 pessoas que receberam esse treinamento lá no finalzinho de 2018. Foi interessante isso aqui, pessoal, porque a gente fez essa capacitação e as pessoas ficaram entusiasmadas, porque o curso é muito bom, e elas ficavam entusiasmadas para fazer o curso. Então, elas vinham, né, porque estavam entusiasmados com o curso. Mas a gente montou uma pegadinha para eles. Toda vez que eles chegavam para fazer o curso, eles encontravam, antes do curso, uma oficina do planejamento estratégico, que a gente estava em fase de renovação do nosso PDI. Então, o nosso PDI foi feito intercalando-se as ações do treinamento com as oficinas do planejamento estratégico. Então, revisitamos o SWOT, fizemos aqui Balance Scorecard, fizemos tudo que tinha que ser feito aqui, o mapa estratégico, fizemos junto com o treinamento de liderança. Então, o engajamento foi fantástico. E agora, nesse momento, finalzinho de 2019, nós estamos fazendo esse mesmo treinamento, tá? Esse treinamento, assim, para a alta gestão foi fundamental. O IFES tem 22 campi,
Então, 25 unidades, mas são 22 campi. Os 22 campi do IFES, eles estavam começando um mandato novo agora em 2018. 15 eram diretores gerais que nunca tinham sido gestores na vida. Então, eles vinham cheios de expectativas, cheios de demandas, às vezes com uma forma de atuar muito impulsiva, e esse treinamento foi ótimo para poder assentar. Trouxe para eles ferramentas, competências de liderança que foram fundamentais para manter um alinhamento dentro da alta gestão do IFES e tornou esse mandato um mandato bem tranquilo, apesar de tudo que a gente está vivendo de extemporaneidade, pandemia, crise orçamentária, a gestão de pessoas ser de uma novidade a cada dia, a gente está conseguindo manter a alta gestão bem equilibrada, né, por causa desse treinamento. Então, nesse momento, nós tomamos uma decisão esse ano que a gente ia fazer o seguinte, a gente ia fazer o desdobramento da estratégia do IFES para o segundo escalão. E usamos a mesma estratégia que nós usamos quando fizemos o novo planejamento estratégico. A gente está reunindo aqui agora todas as diretorias de áreas, então, diretor de ensino, diretor de pesquisa, diretor de extensão, diretor de pós-graduação, diretor de administração, todos os coordenadores estratégicos da reitoria, então, a seleção e desenvolvimento, atenção à saúde, a parte de extensão tecnológica, extensão comunitária, ensino técnico, ensino de graduação, a pós-graduação, a pesquisa, todas as pessoas que ocupam essas funções na reitoria, nos campi, elas estão, nesse momento, fazendo esse mesmo treinamento que a alta gestão teve. São mais ou menos 150, 160 pessoas. A pandemia trouxe para a gente a novidade do EAD, né? Então, o curso está sendo todo online e está sendo ótimo, porque a gente está conseguindo fazer mesmo com essa sobrecarga de trabalho que as pessoas estão tendo durante a pandemia. E está sendo fantástico, o feedback das pessoas está sendo muito bom, e nós estamos usando a mesma estratégia, que é o desdobramento do mapa estratégico, dos projetos estratégicos, indicadores, metas. Estamos construindo indicadores, metas para cada indicador, para cada campus, intercalando com as oficinas de planejamento estratégico. É muito melhor quando você define as metas do teu planejamento estratégico para cada campus, porque aí você sabe se no somatório de todo o instituto você vai conseguir alcançar ou não a meta institucional. A gente não está muito preocupado em alcançar as metas nesse momento, estou preocupado em incorporar a cultura, né, de alcançar as metas com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Bom, essa aqui também é uma forma de comunicação que ajuda bastante. Eu estou apresentando ela agora, no final da apresentação, mas ela, na verdade, foi um insumo do nosso novo planejamento estratégico. É um documento de governança que nós construímos assim que terminou o processo eleitoral, começamos a construir um documento de governança. É um documento que tem missão, visão e valores, valores e compromissos, são 5 valores e compromissos, e traz um conjunto de 23 diretrizes para o mandato, que foram listadas, relacionadas e ranqueadas com a técnica da matriz Guth, que dá gravidade, urgência e tendência. Portanto, as que estão mais no topo, com maior pontuação, são aquelas que são mais importantes para a organização. Então, numa escala decrescente aqui. E está correlacionado aqui com os valores e compromissos. Então, isso é um folder, na verdade. Quando vocês receberem o link da apresentação, vocês vão clicar nessa imagem, vai abrir esse folder eletrônico. Vocês vão poder ver o documento inteiro. É uma maneira muito bacana, a gente mandou imprimir em gráfica, distribuímos em todo o Instituto. Isso conectou as pessoas com a estratégia institucional de uma maneira fantástica. Foi uma estratégia muito boa que a gente utilizou aqui, uma boa prática, digamos assim. Caminhando para a conclusão dessa apresentação e para a gente iniciar um debate, pessoal, dizer para vocês assim, olha, uma organização só irá sobreviver e prosperar se ela conseguir otimizar o ROI. Para quem não sabe o que é o ROI, é o retorno do investimento. Se eu falar assim, Luciano, essa é uma visão muito empresarial, muito de fábrica, muito iniciativa privada, mas vale.
para instituições públicas também. Por quê? Porque a sociedade investe recursos na nossa instituição e espera um retorno do trabalho das nossas instituições. Portanto, nós precisamos compreender muito bem o retorno para o investimento das nossas organizações. Tá? E ter certeza que nós só vamos sobreviver e prosperar se o retorno para o investimento estiver sendo positivo, tá, para a sociedade. Segunda abordagem que eu queria dizer é a seguinte: é necessária uma visão ampla sobre o ROI que influa todos os parceiros e colaboradores da nossa instituição. Então, não é só os servidores e estudantes do Instituto Federal. Não. Todas as instituições que trabalham em parceria conosco, todas as empresas contratadas, todos os servidores terceirizados, todas as organizações que atuam como parceiras da instituição, públicas ou das do setor, terceiro setor, têm que ser incluídos nessa visão, né, de avaliação do retorno do investimento. Agindo assim, nós vamos conseguir o quê? Nós vamos conseguir mostrar que nós estamos preocupados com as pessoas, sejam elas fora da organização e dentro da organização também. E com isso, nós vamos conseguir otimizar o engajamento. E por fim, pessoal, esse trio, tecnologia, gestão de projetos e pessoas, ele, com a gestão de processos, o que ele deve buscar é famoso fazer mais com menos. É isso que o BPM vai trazer para a organização. A gente fala assim, pô, mas as pessoas ficam falando em fazer mais com menos, mas eu estou sobrecarregado. Como eu consigo fazer mais com menos? Assim, implementando uma gestão de projetos. Só que vejam a complexidade que é a implementação de uma gestão de projetos. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas tem que ser feito desse jeito, com formação de liderança, com comunicação da estratégia, e com o engajamento das pessoas, e com o uso de tecnologia. Sem isso, a gente não consegue avançar. Com isso, nós vamos ter o quê? Mais produtividade. Fazer mais com menos é isso, ter mais produtividade. Ou seja, nós devemos buscar eficiência na alocação de recursos e desenvolvimento de atividades das organizações. Pessoal, essa é uma fala geral, tá? Queria agradecer a atenção de vocês e abrir imediatamente aqui para a conversa, para o diálogo, para o debate, que eu acho que é o que mais importa nesse momento. Tá bom? Obrigado, Luciano, pela ótima explanação aí, em termos bem amplos sobre o assunto, né? Conseguiu abranger muito mais até do que só a questão dos processos, né? Vários outros pontos sobre gestão institucional foram abordados. Eu informo aos participantes que está aberto o espaço para sanarem suas dúvidas remanescentes e peço que as coloquem no chat ou comuniquem, né, que querem a palavra para ir habilitem seus microfones, viu? Então, o espaço está aberto, fiquem à vontade. O pessoal está um pouco tímido hoje, hein, pessoal? Vou perder a timidez. Já temos aí uma inscrição, pelo que eu estou vendo, a Milton já pediu a fala. Já temos outra pergunta de Kaique. Quer fazer sua colocação, Hamilton, para a gente fazer a pergunta de Kaique para Luciano? Hamilton? Oi, estão me escutando? Sim. Deixa eu só ajeitar aqui que o computador acho que travou. Pronto, então, quando você se organiza... Bem, né? Estamos sim. Se você quiser, a gente pode passar a pergunta de Kaique e retornar para você. Não, eu já dá para falar. Estava tentando habilitar meu vídeo aqui, mas travou o vídeo.
Não apareceu agora. Tudo Vai bem. lá, mande Boa brasa. tarde, pessoal. Parabéns, Luciano, aí pela apresentação. Foi bem esclarecedora, bem objetiva. Eu queria ter uma dúvida referente a gente que está, a nossa instituição, né, que está iniciando nessa parte de gestão de processos, né? Como é que você dava algumas dicas de início, né? Um exemplo, a gente tem reitoria e tem 7 unidades. Era interessante começar só na reitoria, depois expandir para as unidades, começar só dentro de uma pró-reitoria, mapear todo aquele processo da pró-reitoria, depois expandir para outras pró-reitorias. Qual é a melhor dica que você dá, o melhor caminho para a gente começar e ter isso, né? Eu vi que você falou uma coisa bem interessante, que vocês detectaram que no momento que vocês estavam executando essa atividade na instituição de vocês viram que não estava tendo retorno das áreas de negócios referente a alguns fluxos, né? Então, vocês tiveram a maturidade de parar, fazer a parte de treinamento para depois retornar, né? Futuramente retornar e começar uma nova modelagem. Aí eu queria saber que dicas vocês dão para a gente iniciar. Que diminua, né, o nosso trajeto até chegar no momento ideal de implementação de gestão de projetos, de processos. Perfeito, Hamilton. A tua pergunta é muito importante. Eu acho que a melhor maneira de se trabalhar esse assunto é trabalhar com o público estratégico da organização, tá? Porque a gestão de processos, ela não deixa de ser uma ação estratégica. Ainda que ela atue no campo operacional, a decisão pela gestão de projetos, ela é uma decisão estratégica. Porque, veja, se você não tem esse trabalho organizado na tua instituição, né, você não vai conseguir alcançar os padrões de produtividade. Chega um ponto, gente, que a impessoalidade ela começa a se tornar improdutiva. Então, vocês perceberam que implementando a gestão de processos, você reduz o grau de impessoalidade e aumenta a produtividade. Então, para isso, é importante engajar a alta gestão. Tá? Então, eu começaria pela reitoria, mas um grupo ampliado. Reitoria junto com os diretores gerais. Tá? E começaria pelo mapa estratégico da organização. Aqueles processos, são 8 ou 9 processos que estão no mapa estratégico de vocês. Começaria trabalhando a modelagem daqueles processos num debate com os diretores gerais. Então, reúne aí reitora, pró-reitores, diretores gerais, diretores sistêmicos, para modelar esses processos. É por aí que eu começaria, tá? E a equipe de escritório de processos atuando como suporte nesse trabalho. Finalizado esse trabalho, publica, dá visibilidade para o resultado desse trabalho. E começa a trabalhar os processos mais táticos e operacionais da reitoria. Tá? Da reitoria. Porque eles vão ser, naturalmente, você vai ver, desdobramentos daqueles macroprocessos que estão colocados dentro do plano estratégico. Entendeu? Essa é a melhor forma de começar. Todo o restante vem depois, naturalmente, você vai ver. Uma dica, não sei se seria interessante, pegar os processos que têm maior consumo, que eu digo que onde tem o maior público consumindo aquele processo, é interessante também. Ah, perfeito, excelente. Trabalha no Pareto. 80% da demanda está vinculada a 20% dos processos. Então, você vai ver que se você enfrentar os principais processos, a maior parte da demanda, no caso aqui, a demanda é estratégica, certo? Ela vai estar resolvida, e aí com isso você ganha tempo para poder se dedicar com mais calma a enfrentar o maior volume de processos, que, na verdade, responde pelo menor volume da demanda. Isso é uma verdade, você pode considerar. Ok. Obrigado, Luciano. Esclareceu minha dúvida. Obrigado, Luciano, pelo esclarecimento. Aí nós temos mais uma pergunta aqui do participante Kaique Salatiel. Eles perguntam se no IFES vocês utilizam ferramentas de ERP e de que tipo?
Nós temos, sim. Para modelagem de processos, a gente não usa bem um ERP. Tá? A gente usa mesmo o Visage Modeler, que é o sistema de modelagem de processos mais famoso, pelo menos do que eu conheço. Né? Mas nós temos, sim, o ERP no IFES, a gente utiliza o SIG, da UFRN. Tá? Esse é o ERP que a gente utiliza aqui, então ele engloba todas as nossas ações, né, meio e finalísticas, e o bacana do SIG é que, por exemplo, na ferramenta de processos, né, no módulo de protocolo do SIG, nós temos a função de cadastrar um processo modelado. E aí, quando você vai abrir um processo, um determinado processo, ao abrir o processo, você determina se você quer que aquele processo ele corra dentro do fluxo modelado ou fora do fluxo modelado. Se você marcar a caixa que ele tem que correr dentro do fluxo modelado, ele não vai sair daquele caminho. Ele só vai seguir dentro daquele fluxo. Se você não marcar, ele fica com mais liberdade para ir para lá e para cá. Isso é uma ferramenta muito interessante, porque nos ajuda no momento da incorporação dos resultados da modelagem de processo, nos ajuda muito naquela parte mais difícil, que é o engajamento das pessoas com os processos que foram modelados. Não sei se eu respondi a tua pergunta. É o CIPAC, que é um dos módulos do SIG, da UFRN. Bacana, Luciano. Nós temos mais uma pergunta aqui do Eduardo Garozzi. Ele lhe parabeniza pela apresentação e ele tem uma questão: se após a definição do mapa estratégico, qual foi a metodologia utilizada para a construção da cadeia de valor? Tá, boa pergunta, Eduardo. A gente está lidando com isso muito recentemente, assim, a gente percebeu que o debate sobre cadeia de valor estava crescendo, ainda está crescendo, né, nas organizações privadas e principalmente no setor público. Já vejo o TCU fazendo palestras, encontros, debates sobre esse assunto. A gente falou assim, vamos nos adiantar esse assunto, porque isso é importante para a instituição. Então, a gente fez o seguinte: agora, nesse momento em que a gente está fazendo aquele treinamento de desdobramento da estratégia para todo mundo, do segundo nível da gestão, essa mesma empresa que está oferecendo esse curso, ela topou fazer de lambuja para a gente a condução de duas oficinas, em 2 encontros, com a alta gestão, reitor, pró-reitores e tal, conduzir a oficina da cadeia de valor. Tá? Então, eles conduziram a gente, são consultores, eles têm ali a técnica de construir cadeias de valores, já fazem isso para empresas, para outras instituições públicas, fizeram já isso para a CGU, fizeram isso para a Receita Federal, fizeram para o MEC recentemente, eles têm uma bagagem boa nessa área. Então, foi isso, assim, foi uma consultoria que nós contratamos para dar o curso e a gente conseguiu que, de lambuja, eles colocassem essas oficinas de construção da cadeia de valor. Então, na verdade, fomos nós, gestores da alta gestão, que participamos dessas oficinas, conduzido pelos consultores, conseguimos chegar naquele foco a partir do nosso planejamento estratégico atual. Então, tudo ali que está ali, os insumos vieram do nosso plano, do nosso PDI atual, tá? Não tem nada novo, não. Mas o bacana é que a gente colocou nesse público já a alta gestão, que é uma alta gestão que já está alinhada, foi capacitada no treinamento de liderança, então teve uma convergência ali. Aconteceu em 2 dias, 2 encontros. Bacana, Luciano. Estou dando uma passada aqui pelo chat, mas não encontrei. A Eduardo está agradecendo a resposta, não encontrei novas perguntas. Fiquem à vontade, pessoal, a gente ainda tem tempo antes de iniciar a próxima sessão, então vamos extrair aí ao máximo aí da experiência de Luciano, tanto no IFES quanto na rede federal. Aproveitar aqui, Clemerson, para saudar o amigo Jean, um amigo pró-reitor, amigo de muitos enfrentamentos aqui na rede federal, né, Jean?
Um abraço para você, meu amigo. Fiz aniversário, sim, essa semana. Obrigado pelas felicitações. Olha, Roberta quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Roberta. Se quiser fazer a habilitação, pronto. Pode ficar à vontade. Pronto, Luciano, muito obrigada, viu, pela participação, pelo aceitar o convite. A gente está aqui, eu estou encantada aqui pela organização lá da instituição de vocês e tudo, e da experiência que estão trazendo para a gente. Eu estou trabalhando na área de comunicação e eventos aqui na instituição, e realmente, né, a parte dos problemas institucionais, né, eles ocorrem por dificuldade na comunicação interna, né, e aí foi algo que você mencionou ao longo de sua fala, e eu gostaria de saber as ferramentas e tal, como é que vocês utilizam para melhor, né, deixar realmente essa comunicação interna mais fluida, né, que tipo de ações práticas mesmo, né, que vocês fazem e que são efetivas, que são interessantes, né, que vocês acham que realmente fazem com que as coisas se tornem mais transparentes dentro, né, tanto da base quanto da parte de gestão, né, para que a gente possa, assim, se espelhar, e fique à vontade, desde dizer das ações mais simples até aquelas que você possa dizer mais estratégicas, porque, às vezes, são experiências simples mesmo, que a gente pode, talvez, deixando, né, de passar despercebido. Agradeço. Tá bom, Roberta. Agradeço também pela sua pergunta. Muito importante. De fato, a comunicação é uma coisa muito estratégica. Eu costumo dizer que sem tecnologia da informação e sem comunicação, o mundo corporativo está perdido hoje em dia, né? Quem não tem tecnologia, não tem comunicação profissionais, vive dilemas. Eu fico muito feliz também, porque eu vejo que a Rede Federal tem comunicadores de altíssimo nível, né? Do ponto de vista de competência técnica, nós não perdemos nada para ninguém, pessoal. A gente tem dificuldades do campo da comunicação, estou falando principalmente da comunicação externa, né? Por conta de restrições de legalidade mesmo, mas do ponto de vista de competência, falar para vocês, a gente não perde nada para ninguém, não. Mas indo ao ponto da tua questão, é o seguinte: primeiro a gente precisa perceber como a comunicação flui dentro da organização. Porque é o seguinte, vou tentar pintar aqui o imaginário aqui de vocês, uma cena, que é aquela em que o sujeito está fazendo o planejamento paisagístico urbano e tem umas áreas de gramado e ele constrói caminhos, calçados para as pessoas passarem sem pisar no gramado. E com o tempo ele percebe que o gramado está pisoteado e as pessoas abriram uma trilha, né, no gramado e não utilizaram o passeio calçado que ele construiu. Então é mais ou menos isso. Ao invés de sair pavimentando o caminho da comunicação, vamos tentar identificar como a comunicação flui na organização. Tentar trazer isso mais para o material. Eu não consigo falar sobre aspectos operacionais com os diretores gerais. Porque os diretores gerais não pensam operacionalmente, eles pensam estrategicamente. Quando muito taticamente. A gente precisa trabalhar comunicações operacionais com o público operacional. Só que existe operacional na reitoria, existe operacional nos campi. Existe estratégico na reitoria, existe estratégico nos campi. A gente precisa entender esses escopos. Então, por exemplo, dá um exemplo prático disso. Nós estamos aqui no IFES, no desafio de melhorar a nossa eficiência acadêmica. Está lá a PNP mostrando que a gente tem 55% de eficiência acadêmica. É um resultado que a gente tem vergonha dele, né? A gente quer melhorar a eficiência acadêmica, gente. A gente precisa reduzir nossa evasão. Só que quando você vai enfrentar esse problema, você vê que a evasão não é um problema simples. O aluno não está evadindo só porque ele não gosta do professor. Tem tantas questões que influenciam nesse assunto, mas também tem o professor, né?
Então, assim, quando a gente conversa sobre esse assunto com os diretores gerais, a gente não consegue avançar muito para além disso. Estou falando de eficiência acadêmica. A gente conversa sobre a importância de melhorar a eficiência acadêmica. E eles debatem com a gente aspectos conceituais sobre o assunto. Agora que nós estamos fazendo o desdobramento da estratégia com o segundo escalão, diretores, coordenadores gerais, coordenador geral de ensino e tal, a gente está percebendo o seguinte: esse público, ele não tem uma preocupação que desmobiliza o diretor-geral. Eles não têm a preocupação eleitoral. Estou indo direto ao ponto aqui, pessoal, sem rasgar, sem poupar nenhuma palavra aqui. Porque, veja bem, o diretor-geral, ele tem uma eleição para enfrentar, seja para se reeleger, seja para fazer o seu sucessor. Essa eleição é interna, envolve o público interno. Isso é uma coisa que está dada, querendo ou não, vai acontecer esse processo. E ele, querendo ou não, dependendo da forma como ele atue na gestão, ele vai calibrar para mais ou para menos as ações dele em vista do resultado eleitoral. Então, quando a gente conversa sobre eficiência acadêmica com os diretores gerais, normalmente encontra uma barreira, o assunto bate e volta. Volta com, mas está faltando professor, está faltando estrutura, está faltando equipamento didático, está faltando capacitação, volta para a reitoria o problema. Agora que a gente está conversando com o diretor de ensino, diretor de extensão e tal, sabe o que está acontecendo? Eles estão assim, não, ok, tem que melhorar, nós vamos para cima do professor, nós não queremos saber, vamos para cima da coordenação do curso. Eles não têm a preocupação eleitoral. Então, percebe como aqui é um exemplo de como a comunicação... Nós encontramos o caminho que a comunicação acontece, encaixamos. Ali os caras estão fazendo assim, não, vamos definir a meta assim, ousada assim, porque aqui dá. Não, nesse curso aqui não dá. Sabe? Então, a comunicação que eu falo aqui é isso, é encontrar o caminho da comunicação. Separar bem aquilo que é estratégico, que é tático, que é operacional. E trabalhar esses públicos de maneira independente. Sempre assumindo, com o aval das direções gerais, por exemplo, essa comunicação direta do setor responsável na reitoria pela estratégica com as áreas, né? Com as áreas, para poder a coisa fluir. Porque não pense que você conversa uma coisa com o diretor-geral e o diretor-geral vai conversar com o diretor de ensino ou com o coordenador. Não conversa, você tem que conversar com todo mundo. Né? A mesma coisa de lá para cá. Não pense o diretor-geral que vai falar com o pró-reitor e com isso ele vai conseguir falar com toda a equipe da pró-reitoria. Não vai. Às vezes você tem que conversar várias vezes. Ou então, eu converso com a minha equipe dentro da pró-reitoria, alinho o entendimento, e aí eu vou e converso com o diretor-geral, meu diretor conversa com o diretor de ensino, o coordenador conversa com o coordenador lá, e aí a conversa é a mesma. O assunto é o mesmo, mas trabalhados nos níveis diferentes. Isso é muito importante, tá? Como estratégia de comunicação, campanhas funcionam muito bem. Então, assim, toda vez que tiver que fazer a disseminação, o engajamento, trabalha com cards, trabalha com campanhas. Aqui no IFES a gente tinha a seguinte estratégia de comunicação. Notícias IFES. Notícias IFES. Aí nós fomos medindo o alcance e o Notícias IFES é um e-mail, né, semanal que ia com as questões da semana, para toda a gestão, todos os servidores. E é disparado pela comunicação social, na reitoria, para todo mundo, né, para a assessoria de comunicação social. E a gente começou a medir, de repente a gente começou a medir o alcance desses e-mails. A gente chegou à conclusão que somente 18% dos e-mails do Notícias IFES eram lidos. O resto ia tudo para spam, ia tudo para... As pessoas nem abriam, nem estão nem aí. Né? Então, assim, que eficiência tem essa ferramenta? Então, o que a gente fez? Nós saímos do e-mail. A gente manda o e-mail para uma questão só formal, mas a gente foi para o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp a gente percebeu que as pessoas engajam mais.
E o WhatsApp é por adesão, você não envia para o WhatsApp para a pessoa, não. Ela que tem que se inscrever no WhatsApp do Notícias IFES, se ela quiser receber as informações. E aí a gente está monitorando, está chegando para, assim, 60% da organização no WhatsApp. E a gente vê mais engajamento, porque você monitora depois os cliques no site com a notícia que a gente está divulgando. Aumentou muito, aumentou absurdamente, né, depois que houve essa mudança estratégica. Então, isso é uma ação concreta. Outra coisa é o seguinte, quando a gente quer fazer planejamento de reuniões e quer explicar o problema, às vezes fica difícil você conseguir a agenda das pessoas, principalmente da alta gestão. Então, o que a gente faz? A gente, nos grupos de WhatsApp já estratégico, a gente grava um vídeo usando essa plataforma, Google Meet, um vídeo de 4 minutos, 3 minutos. Um vídeo, colocando um pitch, uma linguagem de elevador, assim, rápida, qual é o assunto que a gente quer trabalhar. E consegue, com isso, mobilizar as pessoas rapidamente. Toda vez que a gente vai fazer um treinamento, a gente faz um pequeno vídeo, né, que apresenta o que vai ser trabalhado naquele treinamento. Então, manda esse vídeo para o WhatsApp antes. Isso tem ajudado muito no engajamento das pessoas. Tem outras questões, né, que a gente está utilizando aqui, e a gente precisa evoluir muito ainda. Mas eu acho que essas são boas práticas que a gente podia citar, assim, para poder ir ao encontro da tua pergunta aí, Roberto. Obrigado. Obrigado, Luciano. A Roberta também está agradecendo aí suas respostas. Eduardo também pontuou que são excelentes reflexões. Então, foi um debate bem interessante das mais variadas temáticas, né? Eu pergunto se nosso público ainda tem alguma pergunta para a gente fechar, né? Porque a gente está chegando no nosso limite em termos de tempo, né? Para não interferir no horário da próxima sessão, né? Estão aqui no meu relógio 15h16, então a gente tem aí uns 5, 6 minutinhos para a gente encerrar e o pessoal ter um intervalo para a próxima sessão. Então, o meu que Roberto já falou, então o Alexandre aqui se inscreveu como pessoa que também quer fazer pontuações. Então, fica à vontade, Alexandre. Pai? Boa tarde, amigos e amigas do IEF Sertão. Boa tarde, comunidade acadêmica dos outros institutos federais que estão aqui bem representados. Pedro II, Maranhão, Norte Minas, Catarinense, Rio Grande do Sul, e com muita alegria, né, que a gente recebe o nosso ilustre amigo Luciano Toledo, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, no qual, Luciano, eu peço, por favor, que leve o nosso abraço, né, a toda a comunidade acadêmica lá do IFES, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, e eu confesso que quando fiz esse convite, fiquei um pouco acanhado, porque eu disse, meu Deus, vou chamar uma pessoa que tem um histórico de conhecimento da rede, né, tão intenso, né, quanto ele, para falar sobre gestão de processos, que é um assunto bastante importante, claro, mas haja visto a vasta experiência do nosso amigo, né, Luciano, fiquei um pouco acanhado, mas muito feliz fiquei, né, porque ele deu o pronto atendimento, né, é um aspecto que pode ser até um lado bom que a gente vê nesse período de pandemia, né, porque talvez, né, se fosse numa situação normal, a gente sabe que a agenda dele é bastante atarefada, bem animada, como eu costumo dizer, né, poderia ser que ele não tivesse, né, a possibilidade de se deslocar até o sertão, embora a gente sabe o apreço que ele tem por nossa região, pela nossa instituição, mas em vista dele ser uma pessoa muito solicitada, ele podia chegar para a gente e dizer, Alexandre, eu adoraria estar aí com vocês, passar uma tarde, enfim, um dia, 2, mas infelizmente minha agenda não permite. Então, graças à pandemia, né, a gente está tendo a honra, né, de estar aqui junto com ele e de realmente aprender. Eu costumo dizer, toda vez que Luciano vai falar, né, seja lá no fórum, seja numa oportunidade onde a gente está participando, eu fico realmente assim muito feliz, porque a gente aprende muito, né? São muitas informações interessantes. Luciano, eu estava um dia desse olhando aqui um artigo
do professor, ele é reitor da Universidade de Gestão da Universidade de Miami, e ele fala, eu achei bem interessante, ele fala sobre os 7 Cs de como guiar uma organização em tempos de pandemia. Então, os 7 Cs que ele cita, né, é aquela questão de ter calma, né, de tentar gerar confiança na nossa comunidade, né, de ter uma comunicação permanente, né, de gerar o espírito de colaboração, né, de ter, ele chama de compaixão, né, mas quando a gente traduz, eu entendi que é aquele espírito de empatia, de se colocar no lugar dos outros, porque geralmente quando a gente chega numa situação dessa de emergência, né, de crise, é natural que as pessoas elas reajam de forma distintas, né? Então, a história de ter a empatia, de ter compaixão, de saber que as pessoas reagem de uma forma distinta, né, e tentar entender o lado deles, acho que ajuda a gente guiar, né, uma organização em tempos assim tão desafiadores, né? Então, em cima desse artigo, né, ele fala essa questão da comunicação, que né, se fosse possível, comentar um pouco, porque há pouco tempo a gente viu na eleição dos Estados Unidos, meio que a imprensa, né, caindo em cima do candidato e atual presidente Donald Trump em relação a ele teve informação sobre a pandemia, mas resolveu não comunicar, resolveu ficar calado, deixar quieto, ou tentar manter ali a informação em panos brandos, vamos dizer assim. Isso gerou uma certa reação, né, para o público, depois que descobriram que ele tinha acesso à informação, mas não passou ela. Então, assim, em relação a esses 7 Cs, né, eu não sei se o amigo teve a oportunidade de olhar para esse artigo, vou depois até colocar o link aqui para todos, né? Queria que você desse assim né, pudesse fazer um comentário em relação a essa questão, né, que está ligada, né, a manter a calma, passar confiança, né, trabalhar a comunicação de uma certa forma, quando a nossa querida Roberta colocou, né, os comentários dela, você já deu uma base bem boa. Essa questão do espírito de colaboração, né, ter essa visão de que a gente precisa colaborar para a existência da nossa instituição e a nossa própria, vamos dizer assim, não é? E essa questão da empatia, né? Como seria, né, esses 7 Cs em sua visão? Tá bom? Amigo Alexandre, é uma alegria sempre estar contigo. O Alexandre, gente, é uma referência não só em competência, quanto em simpatia. Toda a rede federal gosta muito de Alexandre e é uma alegria a gente se encontrar, amigo. É um prazer poder contribuir. Eu iria a pé para o sertão se não tivesse outro jeito. Você pode sempre contar comigo, imagina. Mas, amigos, é uma boa provocação, mestre, é uma boa provocação. Nós estamos vivendo, gente, uma transição muito grande na sociedade, né, como um todo, assim. Eu acho que os modelos de gestão mais tradicionais estão todos sendo colocados em xeque, e dando passagem a um modelo mais humano, e embora seja voltado para o resultado, ele tem que ser agradável, né? Ele tem que ser agradável. E para ser agradável, ele precisa inspirar confiança. A pior coisa que tem numa organização, gente, a pior coisa que tem numa organização é quando se instala a desconfiança. Se não há confiança nas relações, procura desenvolver confiança antes de fazer qualquer outra coisa, porque isso trava. A desconfiança faz com que a comunicação não flua, né? Não é um problema de comunicação, é um problema de relacionamentos, né? Não é uma questão da ciência da comunicação, é uma questão da ciência da gestão. Então, é preciso que a gestão compreenda que existem ferramentas que toda e qualquer pessoa pode ser treinada para desenvolver qualquer ação, qualquer atividade.
E uma pessoa que eventualmente chegou à condição de ocupar um cargo, uma liderança, ela também precisa ser treinada. Ela não está pronta porque chegou lá. Ela chegou lá porque foi levada até lá por outros motivos. Mas chegando lá, a primeira coisa que ela tem que fazer é ser preparada, ser treinada. E hoje, a gente está percebendo o seguinte, que o que mais se requer das pessoas é desenvolvimento de competências emocionais. É o que mais se requer na gestão. Recentemente eu fiz uma fala lá no Instituto Federal Fluminense, foi muito legal, lá com a Aline, o professor Jefferson e tal. E lá eu fiz a seguinte dinâmica. Eu pedi para as pessoas pensarem em 3 nomes, que são líderes que elas respeitam. Então, façam agora aqui, vocês. Pensem aí agora, nesse momento, em 3 nomes de pessoas que são líderes, que você reconhece o valor desses líderes, que você respeita como líder. 10 segundos para vocês. Ok. Pensem agora em uma característica que você destaca nesse líder, nesses líderes. Pense numa característica que você destaca em cada um desses líderes. Essa característica é um destaque. Escreve aí no chat. 10 segundos para vocês. Colocaram aí empatia, noção de estar trabalhando com humanos, ética, preocupação com as pessoas, comunicação transparente, ética. Talvez vocês estejam sendo induzidos pela fala que eu fiz anteriormente, que as competências emocionais são muito grandes. Mas vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, sei lá, raciocínio lógico. Vocês poderiam colocar aqui, sei lá, competência técnica. Alguma coisa que fosse na linha mais de competência técnica ou de competência intelectual, inteligência. Mas vocês estão colocando questões emocionais. Significa que vocês reconhecem valor nos líderes que têm competências emocionais bem desenvolvidas. Então, se vocês reconhecem valor nos líderes, nas competências emocionais de seus líderes, por que não trabalharmos capacitação e treinamento dessas competências emocionais? Para que todo mundo consiga alcançar, bons resultados nesse campo. Aí vai entrar, gente, resolução de conflito, vai entrar engajamento, vai entrar empatia, vai entrar tudo isso. E o resultado da organização vai melhorar, Então, eu acho que é mais uma questão de gestão do que de comunicação, Alexandre. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a comunicação é muito importante, muito estratégica. É pela comunicação que a gente desenvolve relacionamento e desenvolve relações de confiança. Sem isso, realmente, a gente não consegue avançar. Assim, eu não conheço o autor, vou até copiar o link aqui para poder estudar, pegar a tua dica. Mas é um pouco assim, de bate-pronto, a visão que eu tenho sobre essa tua questão, amigo. Obrigado. Muito bom, Luciano. Mais alguma colocação, Alexandre? Ou a gente pode partir para as palavras finais do nosso amigo Luciano. Então, estamos chegando ao fim da apresentação e gostaria de pedir a Luciano, que desse suas palavras finais aí da sua apresentação e da participação no nosso evento. Tá bom, Clemens. Primeiro eu quero agradecer a você, Clemens, pela condução aqui, pela moderação do debate, foi muito boa, e agradecer a atenção de vocês todos.
Na apresentação que eu fiz, o link que eu disponibilizei, cada imagem daquela tem um link embarcado. E vai levar as referências, vai levar os documentos institucionais, vai levar a mais informações sobre o assunto. Eu não quis trazer aqui uma apresentação densa para falar, sabe, da gestão de processo, o que é o BPM, como é que você constrói, porque isso ia trazer para a gente, ia consumir muito tempo da gente, e talvez a gente não conseguisse chegar aonde a gente chegou, que é um resultado mais reflexivo e mais de motivação. Eu espero ter conseguido trazer um bom resultado nesse campo, reiterar aqui a minha disponibilidade em colaborar, em participar. Se vocês me chamarem para capinar o mato, eu vou. Pode contar comigo, para o que der e vier. E deixar um abraço grande aqui para a Leopoldina, que é uma amiga, uma grande amiga. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Um abraço a todos. Clemerson? Opa, voltei. Caiu. Deu uma quedinha rápida aqui. Então, Luciano já finalizou a sua palavra, né, Luciano? Peço perdão a todos aí por ter ficado aqui um momento offline, mas faz parte aqui da mágica, né, da dinâmica das apresentações virtuais, né, esses fatores externos. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de Luciano, né, por ter disponibilizado seu precioso tempo aqui para nos passar seu conhecimento e experiência sobre a temática da sessão e sobre diversas outras que a gente viu aqui. E esperamos poder contar com a presença dele em outras edições do nosso Encontro de Desenvolvimento Institucional, né? Também agradecemos a todos os inscritos, né, que participaram dessa apresentação. E eu informo que a sessão 6 sobre mudanças nas relações de trabalho começará às 15h40, né? E o link foi enviado por e-mail a todos os inscritos, né? Também vou colocá-lo aqui no chat, né? Para quem não tenha visto o e-mail. Então, vou colocar também o link da próxima apresentação. Então, agradeço a todos. Espero que o evento esteja sendo bem satisfatório e produtivo para todos, né? Assim como está sendo para a equipe de organização dele, né? Então, é uma satisfação para a gente trazer esses convidados que nós conseguimos esse ano, né? Com esse nível de conhecimento. Espero que todos estejam usufruindo da melhor forma possível. Então, obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Quem se inscreveu na próxima sessão, já estou colocando aqui o link no chat, então faz uma boquinha rapidinho, vai ao banheiro e já retorna. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.